alunos, tudo bem? Nossa terceira aula do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros de autoria de Moisés, o grande libertador do povo de Deus. Na aula passada nós estudamos sobre Êxodo, na aula de hoje nós vamos continuar falando agora um pouco sobre o terceiro livro, que é o livro de Levíticos. Levíticos é um livro pertinente aos levitas. Por quê? Porque nesse livro, toda a questão do sacrifício, toda a questão do cerimonial, toda a questão simbólica do culto, ela era desenvolvida. Na versão grega, esse livro recebeu o nome porque ele trata basicamente da lei relacionada a esses ritos, a esses cerimoniais e também aos sacrifícios e o serviço do sacerdote levítico. Então, nós muitas vezes pensamos assim: todas as pessoas da tribo de Levi eram levitas? Sim, mas nem todos eram sacerdotes. O propósito do livro de Levíticos é ensinar o povo como eles deveriam se comportar no culto, na liturgia, como eles deveriam oferecer os sacrifícios a Deus. Será que todo tipo de sacrifício, todo tipo de oferta Deus recebe? Lógico que não. Nós temos a primeira oferta narrada na Bíblia, que foi a oferta de 2 irmãos, Caim e Abel. Deus ele recebe a oferta de um, Abel. Deus não recebe a oferta de outro, Caim. Por quê? Porque um ofereceu a Deus as primícias, o melhor que ele tinha, agradou a Deus. O outro talvez ofereceu a sobra, o que dava. Eu vou fazer isso mesmo. E o Senhor, ele não desassocia a oferta do ofertante. Deus, ele não desassocia a adoração do adorador. São coisas que estão intrínsecas, são coisas que não dá para desassociar. Nós temos os sacrifícios em Levíticos, e aqui é muito legal, porque os sacrifícios naquela época do Antigo Testamento era o meio pelo qual se podia aproximar de Deus. Êxodo 34, versículo 20 diz: ninguém chegue à minha presença de mãos vazias. Esses dias, uma pessoa da minha igreja me perguntou por que lá no Antigo Testamento, em Levítico, eles mandavam matar um animal, derramar o sangue de um pombo, de um cordeiro, e agora nós não precisamos mais matar os animais e derramar o sangue. E aí eu respondi: por causa do sacrifício suficiente, o sacrifício maior, que foi o próprio Cristo morrendo na cruz para nos libertar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele derramou o seu sangue para que nós não precisássemos hoje derramar sangue de animais. Nós temos os resultados dos sacrifícios. O que a pessoa que apresentava um sacrifício a Deus, naquela época ela esperava? Primeiro, a substituição e a expiação do seu pecado. Quando falamos em substituição, quem deveria morrer seria a pessoa, mas a expiação é justamente você transmitir a culpa, a substituição, e essa culpa cairia num animal. Número 2, a consagração. Eles ofereciam sacrifícios para se consagrar a Deus, para estar mais próximos de Deus, em aliança com Deus. Número 3, a comunhão com Deus, que deveria ser uma comunhão diária, deveria ser uma oferta agradável a Deus diária. E a adoração. O sacrifício servia também para adorar o único e o verdadeiro Deus. Nós temos também a forma em Levítico como eles ofereciam sacrifícios. A partir do capítulo 1, nos versículos 3 a 9, mostra pra gente como eles ofereciam esses sacrifícios a Deus. Em primeiro lugar,
o sacrificante levava pessoalmente um animal até a porta do templo, ou até a cerca lá do tabernáculo, no caso, né? Naquela época ainda não havia um templo, depois eles levavam ao templo, mas naquela época ainda era o cercado, era o tabernáculo, era uma espécie de templo volante, né? E eles deixavam ali os animais e sacrificavam ali nesse cerco. Em segundo lugar, eles colocavam as mãos, eles punham as mãos sobre o animal para indicar que o animal substituto se identificando com esse animal. Então, quando o sacrificador colocava a mão sobre o animal, ele estava transmitindo a sua culpa, ele estava se identificando com aquele animal. Em terceiro lugar, o próprio ofertante degola o animal como sinal da justa paga dos pecados. Então, eu que sou ofertante, naquela época, eu apresentava esse sacrifício e eu mesmo com sangue frio degolava a cabeça, cortava o pescoço desse animal. E em quarto lugar, em seguida, vinha o sacerdote e aspergia o sangue daquele animal no altar. Então, essa era a forma com que eles sacrificavam no Antigo Testamento. O sacerdócio, que é narrado em Levítico, capítulo 8 até o 10, e também no capítulo 21 até o 22, a complexidade do sacerdócio, dos sacrifícios, do trabalho no tabernáculo, da questão do culto, exigia que o sacerdote trabalhasse em tempo integral. É o que nós falamos hoje, full time. Um sacerdote naquela época, ele não tinha outras atividades, a não ser trabalhar no serviço do Senhor. Um sacerdote, ele era dedicado totalmente a esse rito, ele era dedicado integralmente a esse culto, a essas liturgias. E quais eram, professor Eduardo, as funções desse sacerdote? Primeiro, o sacerdote ele servia de mediador entre o povo e Deus. Hoje, o nosso mediador é Jesus, o nosso sumo sacerdote, o elo que nos conecta com Deus. Naquela época era um sacerdote, ou um sumo sacerdote. Em segundo lugar, a segunda função de um sacerdote era consultar a vontade de Deus para discernir se realmente aquele plano, aquele propósito, aquela decisão era de fato a vontade divina. Lembrando que em Romanos a Bíblia diz que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Terceira função do sacerdote, ensinar a lei de Deus ao povo. O sacerdote era uma espécie de ministro. Hoje nós temos, né, os pastores, os bispos, hoje nós temos os doutores, os mestres, que têm essa mesma função de um sacerdote no tocante a ensinar a lei de Deus ao povo. E a quarta função, ministrar as coisas sagradas no tabernáculo. Então, no tabernáculo, esse sacerdote ele ministrava as coisas sagradas para que o povo recebesse, então, ali aquele ritual, todo aquele cerimonial e passasse a adorar a Deus em espírito e em verdade. Essa foi nossa aula de Levíticos. Espero que você tenha gostado da nossa aula e bastante. Fica com a gente que a próxima aula será Números nesse módulo de Pentateuco. Eu espero vocês.